Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas das importâncias que eu enxergo para você investir parte do seu dinheiro fora do Brasil, ou seja, dolarizar parte do seu patrimônio em termos de aplicações financeiras, tá? Bom, se a gente vai analisar a situação do Brasil em termos de moeda, em termos de inflação, em termos de confiança, em termos de governo, realmente a gente fica bem para trás, tá? Então, quando a gente vai analisar os números friamente, moeda, tempo de moeda, depreciação dessa moeda ao longo do tempo, retorno do mercado de capitais, o quanto que o Brasil representa comparado ao mundo como um todo, em termos de mercado de capitais, você vai ver que faz muito sentido você começar a dolarizar parte do seu patrimônio. Então, se você for olhar aí a trajetória das moedas brasileiras, você pode ver que a nossa primeira ali foi o réis, né? Então, depois a gente teve o cruzado, aí depois nós tivemos o cruzeiro novo, de novo cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real e depois só o real. Jonas, por que teve tantas moedas no Brasil? Justamente por conta da questão inflacionária, ou seja, as coisas aumentavam tanto, tinha tanto zero, eles mudavam a moeda e cortava zero. Então, cada moeda é tentativa de conseguir trazer o equilíbrio na inflação, ou seja, isso eu consegui ser mais tranquilo. E a nossa última tentativa, que até o momento é o que está dando certo, é o real, que ele foi criado em 1994. E quando a gente vai comparar, por exemplo, lá no mercado americano, o que eles têm? O dólar, que está desde 1776 até a atualidade. Ou seja, se você for pegar o tempo de moeda, só isso gera um parâmetro muito importante. O real ele está no mercado 30 anos, 30 e poucos anos, enquanto você... 30 anos na realidade, né? Esse ano está dando 30 anos de plano real, enquanto você vai comparar o dólar, ele está se perpetuando aí por décadas e por séculos, o que mostra... Primeiro, uma moeda muito mais forte, uma economia muito mais saudável. Então eu vejo alguns pontos positivos para você, primeiro, tirar parte do seu patrimônio do Brasil. A primeira é a diversificação. Você não colocar todos os ovos na mesma cesta, você começar a trazer diversificação e proteção para o seu patrimônio e para o patrimônio dos seus sucessores, né? Então, sucessão patrimonial. O 2, você tem a perca do poder de compra do real. Então, o real, a gente vive épocas de inflação alta. Claro que após o real a gente conseguiu controlar, mas ainda assim a gente tem momentos que a inflação ela atinge 2 dígitos aqui no Brasil, 10%, 12%. É claro que não comparado como a gente teve a hiperinflação antes do plano real, tá? Então, antigamente a gente tinha hiperinflação, que era uma coisa absurda, a gente conseguiu controlar isso. Mas comparando ainda com Estados Unidos, com moeda forte, o poder de compra do real, ele é muito baixo, tá? E ele vem abaixando a cada ano. E se a gente for comparar isso em dólar, não tem nem comparação. Eu já mostro para você ali como que tá a perca do poder de compra do real comparado ao dólar. Outra vantagem que eu vejo, o acesso às principais empresas do mundo. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para vocês de uma empresa americana, por exemplo, a Apple. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente usa muito mais empresas que estão listadas lá na Bolsa Americana do que mesmo das empresas brasileiras. Então, no nosso cotidiano, tem muito mais empresa americana. São as principais, né? As principais do mundo estão negociadas na Bolsa no mercado americano. E quando a gente vai ver em questão de dólar, mesmo a gente usando tudo em real, praticamente tudo é baseado em dólar. Então a gente vai ver as commodities, muitas matérias-primas. Então, basicamente o mercado ele é todo em dólar, que a gente faz a conversão para real. Mas tudo que a gente usa no dia a dia também é em dólar. Então, você tem custos em dólar e você ganha em real. Ah, Jonas, mas quando eu vou lá comprar no supermercado, eu pago em real. É óbvio, tem a conversão da moeda. Mas tudo é parametrizado pelo dólar. O dólar subindo, o preço de todas as coisas vão subindo ali, que tudo é dolarizado. E você tem acesso também ao maior mercado de capitais, então hoje a Bolsa Brasileira ela não deve representar nem 1% do mercado de capitais global. Então a gente não é nada, de fato, infelizmente o Brasil, em termos de mercado de capitais comparado ao mundo, a nossa Bolsa não é nada. De fato, se pegar uma, duas empresas americanas, ela já vale mais do que o mercado do Brasil como um todo. E também maior retorno. Quando você busca trazer essa diversificação, essa proteção, também vai carregar consigo ali um retorno maior. Historicamente, quem investiu lá fora teve tanto um retorno maior, tanto diretamente e tanto considerando ali o que a gente fala o total return, né? Que é considerando tanto a valorização da bolsa e a variação cambial. Bom, para vocês verem como que o real ele vem se depreciando, ou seja, o real ele vem se depreciando frente ao dólar, ou seja, o dólar valorizando cada vez mais. Em 2024, só em 2024,
o dólar valorizou quase 20%, 19,27%. Isso quer dizer que o real desvalorizou a mesma proporção. Para você ver como que é importante você ter parte do seu patrimônio em moeda forte. Se você for ver desde 2014, o dólar ele vem se valorizando frente ao real em quase 127%. Então é uma coisa absurda. E se você vai ver a análise da flutuação do real em relação ao dólar desde a criação do Plano Real de 1994, considerando o valor de uma nota de R$100,94, como que é esse poder de compra comparado ao dólar hoje? Então para você ver que a gente só veio perdendo, né, poder de compra comparado ao dólar. Esse foi um gráfico elaborado pela Avenue, que eu achei muito bom, e eu quis trazer para vocês como que a nossa moeda veio perdendo poder de compra se comparado ao dólar desde a criação do Plano Real, e hoje ele está no algo próximo de R$20. Então, é de fato uma desvalorização muito forte. Então, você ter parte do seu patrimônio fora do Brasil em moeda forte é muito importante. Dito todas essas coisas, todas essas importâncias de você tirar parte do seu patrimônio do Brasil, e eu nem comecei a falar aqui do risco político, tendo em vista que, historicamente, nós não temos, vamos dizer assim, situações legais frente a políticos aqui no Brasil, tanto com segurança jurídica, tanto com questão fiscal. A gente está vivendo isso nesse ano, né? O Brasil gastando muito, gastando cada vez mais e batendo recordes ali de arrecadação federal em termos de tributo. Então a gente está arrecadando mais, gastando mais e mesmo assim estamos ficando cada vez mais no negativo. Então vários desses fatores também, eles vão contribuindo para a minha tese do que faz muito sentido você ter parte do seu patrimônio fora do Brasil, justamente por conta desses riscos como um todo. Risco fiscal, risco político, risco da moeda, risco do Brasil como um todo. E dito isso, claro que o investidor ele vai buscar também o retorno, ele quer ver isso em retorno. E eu vou trazer algumas análises para vocês de retornos no Brasil e retornos considerando investimentos americanos, sendo mais precisamente S&P 500, que é o índice lá, o principal índice do mundo, nas 500 maiores empresas do mercado americano. Bom, pegando primeiro o mercado doméstico, Brasil, análise de retornos desde 2014 até 2024, nós temos o CDI entregando retorno de 150%, o IFIX 124% e o Ibovespa 121%. Bom, agora a gente pegando os retornos no Brasil, mais retornos nos Estados Unidos, tá? Isso considerando o S&P 500 em real, ou seja, fazendo o total return, né? Fazendo a variação do câmbio para real, a gente está tendo o S&P 500 em real entregando 674%, e o CDI, o Ibovespa e o IFIX é o mesmo que eu tinha mostrado para vocês no último slide. Olha a diferença. Há uma diferença gigantesca quem investiu lá fora e quem investiu apenas no Brasil. E o que eu quero trazer para você aqui na próxima simulação? Como que seria uma performance de uma carteira com 34% CDI, 33% Ibovespa e 33% IFIX? 100% uma carteira 100% Brasil. E como seria a comparação com uma carteira 25% CDI, 25% Ibovespa, 25% IFIX e 25% americano S&P 500 em real? Bom, eu fiz isso no sistema e eu trouxe essa relação para você ver como que seria a diferença de desempenho. Então você está tendo a carteira ali, a carteira BR, a carteira do Brasil, entregando um retorno de 147% de 2014 a 2024, e a carteira Brasil e um pedacinho nos Estados Unidos, 25%, entregando 243%. Ou seja, só por você colocar 25% do seu patrimônio em moeda forte, em economia forte, nas principais empresas do mundo, a sua carteira rendeu quase 100% a mais. Quase 100% a mais. E muito provavelmente, se a gente for jogar um termo estatístico aqui, com menor risco do que a carteira só Brasil. Menor volatilidade e por aí vai. Esse é o poder de investir fora. Jonas, hoje como que eu faço para investir fora? Felizmente, hoje o mercado melhorou muito e democratizou o acesso a corretoras estrangeiras a investir fora. Então, hoje eu gosto muito da Avenue. Então, que hoje é uma investida do Itaú, vocês conseguem lá fazer o câmbio. É muito prático, de real para dólar. E lá na própria Avenue vocês conseguem investir no mercado americano. E eu posso passar uma recomendação, que é a recomendação base aqui, que é basicamente o ETF VOO, V-O-O, que é basicamente o ETF que replica as 500 maiores empresas do mercado americano, o S&P 500.
Então, é um bom início para você começar a dolarizar o seu patrimônio. Tem outras corretoras, se eu não me engano, tem o Inter, tem a Nomad, mas eu gosto bastante da Avenue ali. Eu acho bem interessante utilizar eles para investir. E hoje você consegue fazer isso de forma muito simples, muito fácil e muito prática. Espero que eu tenha conseguido te mostrar a importância de tirar parte do seu dinheiro do Risco Brasil, do mercado brasileiro apenas, começar a dolarizar o seu patrimônio, para além de trazer proteção, trazer maior retorno para o médio e longo prazo na sua carteira de investidor. Se você quer ajuda de um profissional para te ajudar a investir o seu dinheiro, link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Eu faço parte da consultoria da Portfel, aqui do Grupo Primo. Se você tem mais de 100 mil reais e quer a ajuda de um profissional para te dar uma consultoria de forma recorrente mensal na gestão patrimonial, na indicação de investimentos, reuniões acompanhadas ali comigo, um profissional na área de investimentos, link no primeiro comentário fixado, preencha aí que eu entro em contato com você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.